Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiola, professora de Química do terceiro ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer algumas questões que tratam aí de nomenclatura de compostos orgânicos. Então, a questão 2 da página 35 é a questão dá algumas estruturas de algumas substâncias e pedem para vocês dar um nome dessas substâncias conforme aí o PAC. Esta questão trata de cadeias abertas e normais, né? A gente só tem carbono primário e secundário aqui. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns lembretes, uma colinha, né? Porque a gente tem que estar sempre recorrendo para poder fazer esse tipo de atividade. Então, a questão, ó, letra D, a gente tem aqui a estrutura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a quantidade de átomos de carbono. Aqui nós temos 4 carbonos. 4 carbonos é but. O nome começa com but. Identifique o grupo funcional. Aqui a gente tem a função hidrocarboneto, porque a gente só tem carbono e hidrogênio. Então, vai terminar com O. Numere a cadeia, começando pela extremidade mais próxima à insaturação. Nós não temos insaturação. Insaturação é dupla ou tripla. A gente só tem ligação simples. Então, ligação simples é AN. Então, nome, butano. Letra E. Primeira coisa, determinar a quantidade de átomos de carbono. Nós temos 9 carbonos. 9 carbonos é none. Depois, identifique o grupo funcional. Grupo funcional, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio aqui, vai terminar com O. Terceiro, numere a cadeia, começando pela extremidade mais próxima à insaturação. Nós temos insaturação? Temos. Olha aqui a ligação tripla. Então, a gente tem que começar por essa extremidade aqui, que é a mais próxima à tripla. Então, numerei a cadeia que está aqui em vermelho. Em qual carbono que tem ligação tripla? Carbono 3, carbono 4, mas a gente sempre coloca o menor carbono. Ligação tripla é o quê? In. Então, tá aqui, ó. Então, nome, non, 3, ino. Questão 2 da página 42. Esta questão já é o contrário. Ele dá o nome da substância e pede para vocês fazerem a estrutura. E detalhe, aqui a gente tem cadeia ramificada. Por que eu sei que é cadeia ramificada? Porque tem aqui, ó, metil. Essa terminação il trata-se de radical. Trata-se de uma cadeia ramificada. Então, tá aqui os nossos lembretes que a gente vai precisar. Então, regras para a nomenclatura de compostos de cadeia ramificada. Primeiro, localize a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono. Então, aqui, ó, sempre o nome da cadeia principal fica no final. Então, butano. Butano é minha cadeia principal. But é o quê? 4 carbonos, o A no meio da palavra é de ligação simples. Então, coloco os 4 carbonos, não coloco os hidrogênios, pessoal. Coloca só os carbonos. Aqui a minha cadeia principal está dentro desse retângulo, tá? E aqui a gente já tem a resposta completa. Mas imagino que vocês estejam fazendo sozinhos. Então, primeiro, coloco os 4 carbonos enfileirados, que é a cadeia principal butano. Depois, reconheço os grupos orgânicos ou radicais. Esses grupos orgânicos ou radicais, o nome deles está na página 36 e 37. Quem tiver alguma dúvida, vai lá nestas páginas. Então, olha só, radical metil. Metil é CH3, está aqui. Esse dimetil significa que eu tenho 2 radicais iguais no carbono 2 e no carbono 3. Então, eu numerei a cadeia. No carbono 2, eu coloquei um radical metil e no carbono 3, eu coloquei o outro radical metil. Então, a estrutura do 2,3 de metilbutano é esta aqui. Questão 2, página 42, letra B. Pede para fazer a estrutura do 2,3,4 tetrametilhexano. Primeira coisa, façam a cadeia principal. Cadeia principal é o último nome aqui, ó, hexano. Hex, 6 carbonos, o AN de ligação simples. Então, colocam aí 6 carbonos com ligação simples entre eles. Deixa para colocar hidrogênio no final. Depois, reconhecer os grupos orgânicos ou os radicais.
radical é metil. Esse tetrametil significa que a gente tem 4 radicais metil, um na posição 2, o outro na posição 3, um outro na posição 4 e um quarto, né, um último, na posição 4 também. Então, aqui eu numerei a minha cadeia. Detalhe, eu numerei dessa extremidade para esta. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês quiserem fazer o contrário, pode também. No carbono 2, nós temos o radical metil. No carbono 3, a gente tem um outro radical metil, que é o CH3. No carbono 4, a gente tem 2 radicais metil, por isso que repete lá a numeração. Então, tá aqui um radical CH3 e aqui embaixo o outro radical CH3. Então, é essa estrutura do 2,3,4 tetrametil hexano. Letra C pede para fazer a estrutura do 3,4-dietil, 2-metil, X3-eno. Então, primeiro, fazer a cadeia principal. Cadeia principal é X3-eno. X, 6 carbonos, estão aqui os 6. O EN é de ligação dupla. Olha aqui, ó, o EN de dupla. E onde vai estar esta dupla? No carbono 3. Então, eu numerei a minha cadeia, começando por essa extremidade, e no carbono 3, vocês têm que colocar a ligação dupla. Depois, reconhecer os radicais. Nós temos radical etil e radical metil. O radical etil, nós temos 2, por isso que é dietil. Tá no carbono 3 e no carbono 4. Radical etil é CH2 e CH3, é tudo isso aqui. Então, um está no carbono 3, o outro no carbono 4. 2-metil, ou seja, no carbono 2, nós temos o radical metil. Radical metil é CH3. Então, é essa a nossa estrutura da letra C. Questão 2, página 42, letra D. Pede a estrutura do metilbenzeno. Gente, benzeno é aquele composto aromático com 6 carbonos ligado em ciclo, com ligação dupla e simples alternada. Então, esta é a minha cadeia principal. O radical é metil, ele está aqui, o CH3. Vocês poderiam colocar em qualquer posição, porque lembrando, a estrutura está no espaço tridimensional. Então, se você gira, você vai mudando a posição desse CH3. Então, essa é a nossa aula. Eu gostaria de agradecer a vocês a atenção. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem aí na plataforma, ok?